Oi, eu sou a Ecardi, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje estamos para mais um episódio do Papo de Crente. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das coisas que Deus tem me falado algumas semanas atrás, que surgiu em um devocional que eu fiz com meu namorado, que eu simplesmente perguntei pra Deus, falei, Deus, o que você quer que eu fale? E ele me falou a palavra transformação. Desde então, Deus tem muito me falado sobre transformação de mentes, que é exatamente aquilo que nos transforma de verdade para seguir a Jesus e o Evangelho. A gente está vivendo uma era muito grande, muito forte da dopamina, aonde nós sentimos tudo. Inclusive eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso. Nós estamos numa era que a gente quer sentir tudo, a gente vai pra igreja pra sentir uma sensação, chorar, se arrepiar, sentir algo dentro da gente. E falar pra você que a presença de Deus é uma das coisas que nós sentimos em cultos, em eventos, até mesmo no nosso secreto, mas não é sempre que nós vamos sentir a presença de Deus. E a partir do momento que entendemos que o Evangelho ele não é só sobre sentir coisas, nós precisamos entender que a transformação, de fato, é uma transformação que vem daqui e não daqui. A partir do momento que você decide seguir a Jesus, você precisa entender que a sua vida vai entrar em uma série de decisões que você precisa decidir e tomar um posicionamento. E para te mostrar como essa transformação é feita, eu vou falar sobre 3 passos visíveis que a gente vê em uma pessoa que é transformada por Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao diante, vai contar a história de quando Jesus estava pregando à beira do lago de Genezaré, aonde ele estava pregando para as multidões, e chega para Simão e fala para ele ir ao barco nas profundezas do mar, lançar a rede sobre o mar. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lance a gente para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Aqui nós temos o primeiro ponto da transformação de Simão, quando ele percebe de quem ele está recebendo uma ordem. E quando a gente vai falar sobre seguir a Jesus, a gente também fala sobre o caminho da obediência. A obediência é algo muito importante que nós precisamos ter para realmente viver a transformação, e não só a transformação, mas também o propósito de Deus para nossa vida. E às vezes o que falta na nossa vida é justamente a obediência. E foi exatamente isso que o Simão fez, ele obedeceu a Cristo. Desta vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. E aqui a gente tem o segundo ponto da transformação também, quando a gente vê nesse versículo, é que Simão, naquela época, ele conseguiu reconhecer quem Jesus é. Ele primeiro se reconheceu vendo quem ele é e depois reconheceu os mestres dos mestres. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aqui deixa muito claro no texto que é uma das coisas que eles fizeram, que eles deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. É algo que nós fazemos quando nós se convertemos, quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus. E nós temos esse conhecimento por causa da palavra, por causa da revelação de Cristo sobre as nossas vidas. É por isso que o diabo ele não quer que você reconheça e tenha a verdade através dessa palavra. Porque por causa dessa palavra vai ser exposto pra gente quem Jesus é de fato. E uma das coisas que comprova isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que ainda é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Eu lhe daria as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, nós temos alguns passos aqui também sobre a transformação. Quando Pedro ele tem a ousadia de falar quem Jesus é, que é uma das coisas que Deus nos chama para ser filhos ousados na fé. Segundo ponto é quando ele reconhece quem Jesus é e que ele fala diante a todos os discípulos que ele é
Jesus, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus. E aí Jesus fala: parabéns por essa resposta, porque você teve isso não por causa dos homens, mas sim por causa de Deus, porque Deus revela isso a nós. Quando nós temos a revelação de Deus, ele nos dá um comando. E por último, eu queria ler com vocês Lucas capítulo 9, versículo 23, que fala: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Ou seja, se eu pudesse resumir para você o evangelho em uma frase, seria exatamente essa. Nós conseguimos ver aqui 4 pontos extremamente importantes para a gente seguir a Jesus e ter a nossa transformação de mente através da palavra. A primeira de todas é: se alguém quer ser meu seguidor, ou seja, quando nós falamos sobre alguém ter tomado a decisão de querer seguir a Jesus, é um reconhecimento, é algo que é uma decisão definitiva. E aí, quando ele fala que se alguém realmente quiser me seguir, ele vai para o segundo ponto: negue a si mesmo. Eu acho isso aqui muito forte quando Jesus fala isso, porque hoje em dia você vê que o mundo ele justamente prega para você ser aceito de acordo com o que você é, para você aceitar a si mesmo. Jesus ele já é diferente, ele fala que negue a si mesmo, porque ele entende que nós somos pecadores por nascença, e quando nós negamos a si mesmo, estamos negando a nossa carne pecadora para viver a plenitude de Jesus a cada dia mais que passa. E o terceiro ponto: tome diariamente a sua cruz. E o quarto e último passo que ele fala aqui é: siga-me. E depois dessas 3 importantes instruções, ele fala para o povo para seguir a ele. E quando a gente segue Jesus, a gente participa de experiências, nós participamos de um propósito único que ele tem para nos oferecer, que é algo muito maior. Então, ser transformado por Jesus é você entender que não é você sentindo algo, não é você fazendo devocional todo dia ou você ler a Bíblia todo dia. Não só basta você ler, não só basta você escutar louvores, não só basta você orar, mas você precisa tomar decisões consequentemente, porque ser transformado por Jesus é uma decisão que nós mesmos fazemos e o Espírito Santo faz o resto. E eu acredito que a obediência, ela é base e a raiz de ser transformado por Jesus. Porque quando você ler a palavra, você precisa também praticar a palavra. Lá em Tiago fala muito sobre a prática da palavra, que não só adianta nós lermos e nos alimentarmos disso se a gente não tem a prática. De ser transformado precisa da prática, precisa da decisão na prática. Então, se você começou nesse ramo de ser cristão, eu quero dizer para você que você vai ter uma longa jornada, mas você não vai estar sozinho, você tem Jesus do seu lado. E se você quer ser transformado por completo por Jesus, entenda que é uma caminhada longa também, não é de um dia para o outro. Não é você simplesmente levantar a mão no final do culto e falar publicamente que você aceita Jesus, mas é você tomar uma decisão definitiva. Esses 4 passos que eu falei aqui, que Jesus deixou muito claro para os seus seguidores: quer seguir a ele, então tome sua cruz, negue a si mesmo e siga ele. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse devocional, dessa palavra. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações para qualquer vídeo que eu postar você já receber. E é isso, gente. Um beijo no coração e fique com Deus.